A última previsão das Testemunhas de Jeová está relacionada aos ungidos. Vamos observar o que eles dizem em suas literaturas, tanto em livros como em revistas. Na realidade, não é errado estar interessado no vindouro fim do atual sistema iníquo. Lembre-se do interesse mostrado pelos apóstolos de Jesus. Senhor, é neste tempo que restabelece o reino a Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe obter conhecimento dos tempos ou das épocas que o Pai tem colocado sob a sua própria jurisdição. Atos 1, versos 6 e 7. Então, os apóstolos estavam interessados em saber se era naquele tempo que ia se restabelecer o reino a Israel. Eles não estavam marcando data aqui, eles estavam perguntando somente. Agora, marcar datas para o fim é ou não é errado? Com certeza é errado. Mas no caso aqui, os apóstolos não estavam marcando datas. Eles fizeram uma pergunta a Jesus. E Jesus disse que não se deve marcar datas porque quem sabe é o Pai. Agora vamos ver o que é dito na revista A Sentinela, 1/4 de 1967, na página 197, o parágrafo 1. Diz assim: o ano de 1914 acha-se agora há mais de 50 anos no passado. Todavia, vive na memória de milhões de pessoas atualmente vivas. Não foi, com possibilidade alguma de falhar, que o maior profeta de todos os tempos afirmou, há 19 séculos atrás: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Então veja que essa previsão já estava fazendo 50 anos, lá em 1967. Então nós já estamos em 2021, já está com 107 anos. E aqui é interessante que diz que não foi com possibilidade alguma de falhar que o maior profeta de todos os tempos afirmou, há 19 anos atrás: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Então aqui está relacionada à geração de 1914. Agora eu pergunto, será que Jesus falou que a geração de 1914 não passaria? Ou foi os líderes da Torre de Vigia que falaram? Porque na Bíblia não existe nenhuma previsão de Jesus com relação ao ano de 1914. Então esse ano de 1914 é um ano que não tem nada a ver com a Bíblia. É um ano que foi formulado pelos líderes da Torre de Vigia. Agora veja o que diz a revista Sentinela, 15/11 de 1984, páginas 6 e 7. Do ponto de vista puramente humano, poderia parecer quase impossível que tudo isso ocorresse antes da extinção da geração de 1914. Mas o cumprimento de todos os eventos preditos que afetam a geração de 1914 não depende da ação humana, relativamente vagarosa. A palavra profética de Jeová, mediante Cristo Jesus, diz: esta geração de 1914 de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. E Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas e infalíveis, fará com que as palavras de seu filho se cumpram num prazo de tempo relativamente curto. Então note que aqui é dito que foi Jesus Cristo que predisse que a geração de 1914 não passaria. E é dito que Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas e infalíveis, fará com que as palavras de seu filho se cumpram no prazo de tempo relativamente curto. Então, como eu já disse, essa data de 1914, Jesus não falou. Quem falou dessa data de 1914 foi os líderes da Torre de Vigia, baseado em Daniel 4, que não tem nada a ver, fala dos 7 tempos, mas 7 tempos se cumpriram em Nabucodonosor. E a data também está errada porque está baseada em 607. Segundo eles, foi nessa data que Jerusalém foi destruída. E na realidade, Jerusalém foi destruída em 587. Então uma diferença de 20 anos. Portanto, essa profecia não foi feita por Jesus. Então eles diziam na época
que a geração seria de 70 ou 80 anos. E eles afirmavam que a geração não passaria sem acontecer o fim. Então, veja bem, era ensinado que a geração seria de 70 ou 80 anos. Mas como chegou e passou o ano de 1994, né? Então, 1994 completou o quê? 80 anos. Então, a partir de 1995, foi mudado o ensino. Porque em 1994 completou 80 anos, então falhou a profecia. Então, realmente não foi Jesus que falou que a geração de 1914 não passaria. Porque, na realidade, não foi Jesus mesmo. Então, em 1995, mudou o ensino. Vamos ver agora o que é ensinado sobre a geração que não passará. Veja aqui a Sentinela, 15/4/2010, na página 1011, parágrafo 14. Como então devemos entender as palavras de Jesus a respeito de esta geração? Ele evidentemente queria dizer que a vida dos ungidos que estavam presentes quando o sinal começou a tornar-se evidente, em 1914, coincidiria em parte com a vida de outros ungidos que veriam o início da grande tribulação. Esta geração teve um começo e certamente terá um fim. O cumprimento dos vários aspectos do sinal indica com clareza que a tribulação deve estar próxima. Então veja que agora eles estão ensinando que a geração de 1914 que não passará é a geração dos ungidos. E aqui está falando de uma geração de ungido que conhece outra geração dos ungidos, ou seja, uma geração sobreposta. Veja o que diz também aqui a Sentinela 15/6/2010, página 5. O irmão Barr, esse irmão Barr, ele era membro do corpo governante. O irmão Barr deixou claro que o recolhimento não continuaria indefinidamente. Ele referiu-se a Mateus 24:34, que diz: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Ele leu 2 vezes o seguinte comentário. Jesus, evidentemente, queria dizer que a vida dos ungidos que estavam presentes quando o sinal começou a tornar-se evidente em 1914, coincidiria em parte com a vida de outros ungidos que veriam o início da grande tribulação. Não sabemos a extensão exata de esta geração, mas ela inclui esses 2 grupos cujas vidas coincidem em parte. Embora os ungidos variem em idade, os 2 grupos que constituem a geração são contemporâneos durante parte dos últimos dias. Como é consolador saber que os ungidos mais jovens, contemporâneos dos ungidos mais velhos, que discerniram o sinal, quando este se tornou evidente a partir de 1914, não se extinguirão antes de começar a grande tribulação. Então, esses ungidos, que foram contemporâneos dos ungidos que viram o sinal, eles não passarão antes de acontecer a grande tribulação. Então essa é a previsão que é feita agora pelo corpo governante. E vamos ver mais aqui o livro O Reino Já Governa, página 11/12, parágrafo 18, que diz assim: como então devemos entender o que Jesus disse sobre esta geração? A geração é composta de 2 grupos de ungidos cujas vidas coincidiram. O primeiro grupo é formado pelos ungidos que viram o início do cumprimento do sinal em 1914. O segundo, pelos ungidos que por um tempo foram contemporâneos do primeiro grupo. Pelo menos alguns do segundo grupo estarão vivos e verão o início da iminente tribulação. Os 2 grupos constituem uma geração, porque suas vidas, como cristãos ungidos, coincidiram por um tempo. Então veja mais uma vez eles explicando que a geração é dos ungidos, que conheceram os ungidos que viram o sinal em 1914. É a famosa geração sobreposta. Essa é a mais nova explicação a partir de 1995 para dar uma nova roupagem, né, para a geração de 1914 que não passaria.
Agora vamos ver o que diz a Sentinela, 15/1/2000, página 13, parágrafo 18. Diz assim: o número dos genuínos discípulos ungidos de Cristo está ficando bem pequeno. Embora alguns deles, evidentemente, ainda estarão na terra quando começar a grande tribulação, a maioria dos membros restantes ungidos são bem idosos, e o número dos que são genuinamente ungidos tem diminuído com o passar dos anos. Apesar disso, ao referir-se à grande tribulação, Jesus disse: se não se abreviasse aqueles dias, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Assim, fica evidente que alguns desses escolhidos de Cristo ainda estarão na terra quando começar a grande tribulação. Então aí vemos mais uma vez a previsão de que alguns dos ungidos estarão na terra quando começar a grande tribulação. Agora vamos ver a Sentinela de janeiro de 2020, página 30, parágrafo 13. Diz assim: haverá ungidos em muitos lugares da terra, quando Jesus vier para levá-los para o céu. A Bíblia diz que durante os últimos dias haverá um número pequeno de ungidos na terra. Então, é isso aí que nós observamos que foi predito pelos líderes da Torre de Vigia. Então, eles acreditam que os ungidos, alguns ungidos, estarão na terra quando começar a grande tribulação. Esta é a última previsão. Então, como vimos, o ensino é que antes de passar a geração dos ungidos, que conheceram os ungidos que viram os sinais em 1914, virá o fim. Agora nós vamos observar o paralelo que foi feito entre os dias de Noé e o início da grande tribulação. Então vamos observar esse paralelo entre os dias de Noé e o início da grande tribulação. A revista Sentinela, 15/12/2003, página 14 e 15, parágrafos 4 e 5 diz: considere as condições existentes no período que precedeu a um acontecimento sem igual na história humana: o grande dilúvio nos dias de Noé. As pessoas eram tão más que Jeová sentiu-se magoado no coração. Ele declarou: vou obliterar da superfície do solo os homens que criei. E fez exatamente isso. Num paralelo entre aquele tempo e agora, Jesus diz: assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Realmente, Jesus fez esse paralelo, né? Os dias de Noé com os nossos dias. É razoável presumir que Jeová encare o mundo atual da mesma maneira como encarava o mundo antes do dilúvio. Visto que ele acabou com o mundo ímpio dos dias de Noé, certamente destruirá o atual mundo iníquo. A compreensão clara do paralelo entre aquele tempo e os nossos dias deve fortalecer nossa convicção de que o fim do mundo atual está próximo. Então, observando o paralelo, né, dos dias de Noé com os nossos dias, então o fim está próximo. Então vejamos ainda a Sentinela aqui, 15/12/2013, 15/12/2003, agora na página 15, parágrafo 6. Jeová declarou nos dias de Noé: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. Preste bem atenção a esse período. Seus dias hão de somar 120 anos. Imagine o que isso significava para os que viviam naquele tempo. Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio de águas sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Então observe, 120 anos é desde que Noé começou a pregar até o dilúvio. Então, não esqueça do paralelo, né? Então, 120 anos desde que Noé começou a pregar até o dilúvio. 120 anos. Agora vamos ver aqui a Sentinela ainda 15/12/2003, na página 15, parágrafo 7. Noé recebeu o aviso sobre a vindoura catástrofe com décadas de antecedência, e ele usou sabiamente o tempo.
a fim de se preparar para a sobrevivência. Depois de receber aviso divino de coisas ainda não observadas, disse o apóstolo Paulo: Noé mostrou temor piedoso e construiu uma arca para a salvação de sua família. Quer dizer de nós? Já se passaram uns 90 anos desde o começo dos últimos dias desse sistema de coisas em 1914. Nós certamente estamos no tempo do fim. Como devemos reagir aos avisos que recebemos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, declara a Bíblia. Portanto, agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com um forte senso de urgência. Então, note que aqui foi dito bem claro. Já se passaram os 90 anos desde o começo dos últimos dias desse sistema de coisas em 1914. Então, observe o paralelo. 120 anos que Noé levou pregando. Agora note. Já está com 90 anos a partir de 1914. Isso em 2003. 90 anos. Então, se é um paralelo, 120 anos. Então, de 1914, somando 20 anos, vai dar em que ano? Vai dar em 2034. Então, se for o paralelo, então, o fim acontecerá até 2034. E isso também está incluído no que nós já observamos sobre o que é ensinado de que os ungidos estarão vivos quando começar a grande tribulação. Então, se a gente for observar, se passar de 2034, provavelmente os ungidos já terão morrido, porque eles já estão bem idosos, né? Porque esses ungidos que viram o sinal e conheceram aqueles que viram o sinal já estão bem idosos, como eles mesmos dizem. Então, se 2034 não aconteceu a grande tribulação, então é mais uma previsão que vai furar, vai falhar. Então, se é um paralelo, e Noé pregou 120 anos, e eles mesmos aqui, eles frisam que já estamos com 90 anos, isso em 2003. Então, para 120 anos, vai completar em 2034. Eles não afirmaram claramente que seria em 2034, mas pelo paralelo dá a entender isso. Então, a última previsão da Torre de Vigia é que haverá ungidos na terra quando começar a grande tribulação. Vamos observar essa previsão. Quem for vivo verá se vai se cumprir ou se é mais uma falsa previsão do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Se for mais uma falsa previsão, não é de se estranhar, porque já fizeram várias. Conforme nós sabemos, já previram o fim para 1914, previram o fim para 1925, previram o fim para 1975 e previram o fim para antes de terminar o século XX. E estamos hoje em 2021 e o fim ainda não veio. Então, tem mais essa previsão. Antes de começar a grande tribulação, haverá ungidos na terra. Então, se esses ungidos morrer antes de começar a tribulação, então falhou essa previsão da Torre de Vigia. Quem for vivo verá.